Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro. O Senhor nos guarde, o Senhor nos abençoe. Que Ele conduza o nosso agir, a nossa maneira de pensar. Ele nos conduza, Ele nos ilumine a amá-lo como Ele quer, tá? Amar a Deus como Ele quer ser amado. A palavra de Deus desta quarta-feira é tirada do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Jesus entrou de novo na sinagoga e estava lá um homem que tinha a mão paralisada. Observavam-no para verem se o curaria ao sábado, a fim de poderem acusá-lo. Disse então ao homem que tinha a mão paralisada: levanta-te e vem para o meio. E disse-lhes: é permitido ao sábado fazer bem ou fazer mal, salvar uma vida ou matá-la? Eles, porém, ficaram calados. Então, olhando-os com ira, entristecido pela dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu-a e a sua mão ficou recuperada. Os fariseus, ao sair dali, reuniram-se imediatamente com os herodianos em conselho contra Jesus, a fim de o matar. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, se nós não compreendermos o processo de transição da antiga para a nova aliança, então nós escutaremos sempre o Evangelho de forma superficial e de forma superficial vamos continuar a vivê-lo. A palavra de Deus é muitas vezes muito mais rica do que aquilo que nós pensamos e que nós acolhemos. Jesus disse no capítulo 2 de São Marcos: o sábado foi feito para o homem e não o contrário. E ele afirmou igualmente no mesmo capítulo 2 que o Filho do Homem, ele é Senhor do sábado. Ele está acima do sábado. E o sábado na antiga aliança era o dia do repouso, porque no processo de criação Deus descansou. Tá? Tanto o sábado era dia que o homem para tudo para voltar a Deus, na antiga aliança. E nós já falamos sobre isso em outro vídeo. Jesus entra para a sinagoga hoje e vê um homem com a mão paralisada, né? Um homem que tinha a mão seca. O que significa a mão seca, né? Esta mão paralisada. A mão seca representa a humanidade. Representa a ti, representa a mim, representa a todos nós. O nosso estado sem Deus, a nossa incapacidade de nos doarmos, de amarmos, de sermos solidários sem Deus. Portanto, um homem sem Deus é um homem que tem dificuldade de perdoar o seu irmão ou a sua irmã.
Portanto, a cura desta nossa incapacidade é Ele, Jesus. Portanto, mão seca sou eu, mão seca és tu, meu irmão, minha irmã. Somos nós na condição, tá? Numa condição sem termos a capacidade de nos voltarmos para Deus e amá-lo como Ele deve ser amado. Não somente as palavras, mas como Deus deve ser amado. Então Jesus vem para devolver a humanidade representada por este homem na sinagoga, dentro da sinagoga, podíamos dizer dentro da igreja, que apesar de ouvir a palavra, ele não é capaz de amar Deus como deve ser. Então os herodianos, os fariseus que murmuravam para encontrar uma maneira de prender Jesus por realizar um bem no dia de sábado, estão presos às normas da antiga aliança sem fazerem um processo de transição para a nova aliança. Que os nossos hábitos e costumes não sejam uma maneira, não sejam um impedimento para acolhermos o Evangelho, deixarmos Deus entrar em nós. Partilhe este vídeo, inscreva-se no canal, faça parte desta família, deixe uma frase nos comentários. O Senhor os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O bem vem sempre. Fique com Deus.